Juliana Lopes, e depois do recesso parlamentar, a oposição quer apresentar ao presidente da Câmara, Hugo Mota, o projeto que inclui anistia, como você falou lá, né, na pauta em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas sem contar que eles também ameaçam até o andamento de matérias, né? É isso. O que eles estão fazendo? Juntando todas essas pautas. Eu fiz até uma lista delas aqui, Leandro, para a gente lembrar. Para fazer uma pressão depois do recesso parlamentar, no entendimento de que realmente esse recesso não vai ser suspenso e que assuntos e medidas, projetos, andamento, tramitação, isso tudo vai ser discutido com a volta do trabalho legislativo. A prioridade máxima é a anistia, aquela que é difícil de ser levada para frente, né? Eles estão tentando há bastante tempo. E a PEC 33, que trata sobre foro privilegiado. Alguns parlamentares, inclusive, alguns líderes partidários, chegaram há alguns meses colocarem essa questão do foro privilegiado como uma questão que poderia até beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, querem voltar aos debates com essa questão do foro privilegiado, que aí trocaria ali, amenizaria e tiraria da instância máxima alguns julgamentos e algumas investigações que tratam sobre parlamentares ou quem já deixou o mandato. Esse é o ponto essencial. Aí tem outros pontos também que eles pretendem fazer pressão para que ande depois do recesso parlamentar. A PEC 8, que aqui trata sobre decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, já teve um andamento, um debate de alguma forma no Congresso, mas precisa tramitar. A atualização da lei do impeachment, abrindo caminho aí, inclusive, para fazer uma pressão contra o presidente Lula. E também aquela pauta, Leandro, a gente tratou sobre isso há alguns dias, que fala sobre a restrição de quem aciona o Supremo Tribunal Federal, uma restrição aos pequenos partidos. Eles seriam impedidos, de alguma forma, de acionar o Supremo Tribunal Federal para questões que envolvem ali o Legislativo, que é basicamente o que acontece hoje, se a gente levar em consideração, por exemplo, tudo que foi levado para o Supremo Tribunal Federal, pelo PSOL, por exemplo, algumas questões que envolvem o Legislativo. Então, tem um pacote de medidas que eles vão tentar fazer uma pressão, mas tem um ponto essencial para isso, que é ter apoio popular, fazer pressão na internet, entender como é que vai ser essa ofensiva da direita em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e algumas questões que envolvem o STF, para que eles tenham força de convencer o centrão e a grande ala da direita que está ali receosa em relação a posicionamentos sobre o Supremo Tribunal Federal, eles precisam convencer essa ala do Congresso Nacional que esses projetos precisam ser votados. Então vai ser ali uma disputa, uma pressão contra o presidente da Câmara, especialmente porque essa ala de parlamentares, de deputados, né, que está fazendo mais força para que isso ande, mas o que a gente vai ver depois do recesso é essa pressão sendo feita pela oposição para algumas medidas que dizem respeito a benefícios ao ex-presidente Jair Bolsonaro, de alguma forma, contra o Supremo Tribunal Federal e numa tentativa de convencer centrão e uma ala da direita que ainda preferem o silêncio. São pouquíssimos os posicionamentos de parlamentares desses segmentos que ainda preferem o silêncio porque estão vendo a questão do tarifaço e do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como muito delicado politicamente.